Hoje é dia de falar de IPO e de um dos setores que não foi tão impactado pela crise do coronavírus, mesmo com todas as precauções aí tomadas para com os profissionais da área. O setor de saúde conseguiu sair muito bem. Até porque não precisou fechar as portas e torcendo para que as suas reservas mantivessem a operação no período em que estivesse fechado. É um dos setores que melhor reagiu com a crise do coronavírus. Isso falando exclusivamente do ponto de vista de negócios, tá? Então, imagina ter a possibilidade de ser acionista do maior grupo hospitalar privado do Brasil. Parece tentador, não é? Parece até sonho, mas é exatamente isso que a Redditor São Luís vai buscar e espera com o IPO do grupo, que pretende captar mais de 12 bilhões e meio. E se de fato esse montante se concretizar, será a segunda maior oferta de abertura de capital, ficando atrás apenas do Santander, que lá em 2009 captou 13,2 bilhões. Como ainda não temos o prospecto preliminar divulgado pela empresa, temos somente o formulário de referência, a empresa ela quer realmente captar esse montante e se de fato isso se concretizar, ela terá uma avaliação superior a 100 bilhões de reais. E apesar de ser o maior grupo hospitalar do país e de ser o primeiro do seu segmento na Bolsa de Valores, a Redditor não é somente hospitais, tem laboratórios, tem clínicas, enfim, a gente já vai falar nos pormenores da operação daqui a pouco. E ela vai ingressar no setor de saúde, estando ao lado de operadoras de saúde, como a Apvida, Notre Dame, Sul América. Mas a empresa quer, com a IPO, também ingressar nessa questão de operadora de saúde, a gente já vai ver daqui a pouco. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Vai ajudar bastante o canal a desenvolver, a trazer esse conteúdo aqui de qualidade para vocês. Se você já é inscrito, manda para o seu amigo e bora continuar o vídeo. A história da Redditor tem raízes cariocas, porque foi fundada em 1977 pelo neurocientista Jorge Mal Filho, que aos 32 anos decidiu empreender na área de saúde e fez o primeiro investimento com o Grupo Lab, que naquele ano também foi inaugurada a primeira unidade, a Cardiolab. A empresa começou a se consolidar na década de 80, nos anos 90 ela começou a expansão de atuação e dos anos 2000 para cá começou a focar ali e a se desenvolver como a maior rede independente de hospitais privados do país. E tamanho sucesso chamou a atenção do BTG Pactual, que em 2010 se tornou sócio comprando debêntures conversíveis em ações e depois desse aporte a rede acabou comprando 11 empresas concorrentes. Porém, ainda em 2010, a rede de laboratórios do grupo, a Labsdor, ela foi vendida para o grupo Fleury por 1,19 bilhões e esse dinheiro foi usado exatamente para comprar hospitais em várias cidades. Então, ao invés de buscar um financiamento, ao invés de ir atrás de um empréstimo ou de chamar um novo sócio, a empresa simplesmente decidiu vender um ativo para focar em algo mais estratégico. Em 2015, o BTG Pactual vendeu a participação na Redditor para o Fundo Soberano da Singapura e o BTG embolsou 2,38 bilhões com a operação. E na composição acionária da empresa hoje, Jorge Mal Filho é um dos controladores da empresa, tendo 20,40% do capital. E o outro controlador também é o Fundo Soberano lá de Singapura, que tem 25,93% do capital. As demais participações estão com membros da família e a participação dos membros é dividida de forma igualitária. Então, cada um desses 6 membros detém 3,40% do negócio, o que totaliza para a família Mol uma outra posição de 20,40%, o que faz do Jorge Mal Filho e da família Mol os controladores em proporção da empresa. E as demais participações estão diluídas ali entre fundos de investimento em participações. E a quantidade de ações hoje nessa composição, arredondando para o número inteiro mais próximo, é de 1,8 bilhões de ações, mas como ainda não temos os prospectos, não sabemos quantas ações serão emitidas, ou seja, a oferta primária, quantas ações serão vendidas, a oferta secundária. Então, a gente ainda não tem essas informações, mas quando o prospecto sair, eu faço uma live para trazer esses números para vocês. Falando sobre o IPO, no dia 9 de outubro, a Redditor, ela protocolou lá na CVM o pedido. A empresa quer ser listada no novo mercado, que é o nível mais alto grau de governança da B3. Porém, a Redditor também ela fez um pedido para converter o registro de emissora de valores imobiliários categoria B para a categoria A.
que é uma das condições prévias aí para as empresas que estão interessadas em fazer um IPO. Mas como eu falei, como não temos um prospecto ainda, a gente não tem informações sobre valores, prazos e mais detalhes sobre essa oferta do IPO. Mas especula-se que a expectativa da empresa é de levantar realmente 12 bilhões e meio, onde 7 bilhões e meio seriam destinados para o caixa da empresa e os outros 5 bilhões seriam exatamente para a oferta secundária, ou seja, iriam para o bolso dos atuais acionistas. E a companhia ela pretende utilizar os recursos que estima receber nessa oferta primária no desenvolvimento do seu plano de negócio. Então ela quer o quê? Construir novos hospitais, ela quer expandir as unidades existentes, ela quer adquirir novos ativos, seja clínicas, hospitais, laboratórios, desenvolver uma corretora de seguros exatamente para fazer frente àquelas operadoras de planos de saúde como a Apvida, Sul América, enfim. Se eu tenho a estrutura, eu posso muito bem oferecer o serviço e ficar tudo em casa, tendo benefícios maiores do que para um operador externo. Seria mais ou menos uma ideia dos motivos que levam a Redditor a pensar em ter uma corretora de seguros. Com relação à operação, a Redditor está presente em 8 estados brasileiros. Os estados estão aparecendo aqui para vocês. São 51 hospitais próprios, clínicas de tratamento oncológico e de radioterapia, além dos laboratórios, obviamente. Então, no total, são 8.500 leitos e ainda tem 32 projetos de hospitais que estão em diversas fases. Alguns estão em desenvolvimento, outros em licenciamento, alguns em construção e por aí vai. A empresa tem um quadro hoje de 51.300 colaboradores e 87 mil credenciados. A companhia também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil e com números de setembro de 2020, finalizado aquele mês, era composta por 39 clínicas localizadas ao longo do território brasileiro. E além disso, a empresa também se dedica à operação de laboratórios de análises clínicas e de imagens e também, levando em consideração números de setembro de 2020, são 11 laboratórios e 54 unidades de diálise. Porém, a empresa tem a sua pesquisa e desenvolvimento, como não poderia deixar de ser, ainda mais levando em consideração sendo uma empresa da área de saúde. A rede ela investe em inovação e pesquisa clínica por meio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que foi fundado em 2010. Inclusive, é esse instituto que está participando dos testes de vacina de Oxford para o combate do coronavírus aqui no Brasil. E uma das qualidades que faz a Redditor São Luís estar no topo da excelência, isso porque a empresa apresenta uma das maiores instalações para cirurgias com auxílio de robôs. São 18 robôs que estão presentes em 16 hospitais dos 51 que a rede tem. E falando rapidamente sobre os números da empresa e da evolução dos principais resultados, a Redditor encerrou setembro de 2020 com um lucro líquido de 156 milhões e meio. É um valor bem abaixo dos 908,3 milhões de lucro que apresentou no mesmo período em 2019, mas 2020 tiveram peculiaridades como, por exemplo, aumento de custos e despesas para fazer frente ao coronavírus. E comparando o lucro líquido de exercícios já fechados, em 2019, o lucro líquido foi de 1,19 bilhões, que foi algo bem próximo do lucro de 2018, que ficou na casa de 1,17 bilhão, e em 2017 ficou na casa dos 978 milhões. E fica claro quando a gente expande o período de análise que o lucro líquido vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, isso porque lá em 2014 o lucro líquido era de 322,9 milhões e encerrou 2019 com 1,19 bilhões, que pode ser constatado pelo EBITDA ajustado, que até setembro de 2020 ficou na casa dos 2,03 bilhões. No ano inteiro de 2019, o EBITDA foi de 3,68 bilhões e em 2018 foi de 2,74 bilhões. A receita líquida também não fica atrás e vem crescendo bastante nos últimos anos. Passou de 4,9 bilhões em 2014 para 10,9 bilhões em 2018 e em 2019 13,3 bilhões. Até setembro de 2020, a receita líquida ficou na casa dos 9,8 bilhões, que foi basicamente o mesmo valor nos 9 primeiros meses de 2019. Você deve estar se perguntando, mas Pedrão, só vi coisas boas até agora, mas quais são os pormenores desse negócio?
A Redditor, ela apresenta alguns riscos, como por exemplo, a capacidade da empresa em implementar as estratégias de expansão, seja por aquisição ou organicamente, é exatamente aquela questão de ter uma sinergia entre os negócios. Boa parte dos outros riscos são consequência da pandemia do coronavírus, como, por exemplo, a capacidade da empresa em prever e reagir de forma eficiente a essas mudanças temporárias ou até mesmo de longo prazo no comportamento dos consumidores. Isso por causa da crise do coronavírus, né? O hospital acabou que o número de pessoas indo até lá diminuiu, então a rotatividade para os serviços acabou diminuindo também. E um outro risco que eu considero baixíssimo, mas que a empresa apresentou, é a capacidade da empresa em implementar qualquer medida necessária em resposta a alguma crise epidemiológica, mas empresas do setor de saúde são processos muito bem designados internamente e uma cadeia logística para se livrar dos dejetos que funciona de uma forma muito boa, principalmente num grupo desse tamanho. Então, assim, são riscos de reação, né, da empresa para esses eventos externos que eu considero baixo. Mas o surto realmente trouxe o novo normal, que vai impactar no curto prazo, como eu já bem citei. Muito provavelmente a diminuição desse lucro em 2020 foi uma reação frente a essa crise do coronavírus, compra de máscara, disponibilização de álcool em gel, enfim, limpeza dos ambientes. Então são coisas de curto prazo, mas que a empresa tende a responder de forma rápida. As questões mais gritantes que eu vejo são exatamente o rebaixamento de crédito do Brasil, que isso faz com que a empresa não consiga créditos tão favoráveis no mercado internacional, isso visando uma expansão para o exterior. E o ponto que eu vejo até mais como intermediário dos riscos são as intervenções governamentais que podem resultar nas alterações de tarifas, tributos ou o ambiente regulatório como um todo, né? Principalmente naquilo que pode impossibilitar ou até mesmo dificultar a viabilização da implantação de novos projetos ou até mesmo do desenvolvimento na prestação dos serviços. Isso é algo que tem que ficar sendo acompanhado. Tem também uma questão da alteração das leis, naquilo que tange o regulamento, que são aplicáveis às empresas do setor de saúde, mas essas alterações também se dão com base num possível entendimento nos tribunais, as brechas legais que isso pode ocasionar, mas enfim, são mudanças que não acontecem do dia para a noite, como foi a questão do coronavírus, né? Veio o corona, pandemia, lockdown, todo mundo tem que usar máscara, usa o álcool em gel, tem que limpar superfícies, principalmente no hospital. Ali não tem somente pacientes que estão com a Covid, tem pacientes que fizeram cirurgias, tem pacientes que estão com outros quadros clínicos, então é algo que realmente a empresa precisa, né, a alta cúpula, a diretoria precisa agir rapidamente, passar isso para o operacional para que de fato tenha essa eficiência, assim como a empresa conseguiu reagir a essa pandemia do coronavírus. Mas enfim, é um IPO que me chamou bastante atenção, não só pela empresa, mas pela qualidade dos serviços, pela qualidade dos números, pelo crescimento e também a gestão que vem sendo feita nesse negócio. É algo que confesso que vou avaliar de perto. Assim que sair o prospecto preliminar, venho fazer uma live aqui para vocês, para a gente destrinchar os números, destrinchar as principais linhas de resultados. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.